Boa noite, gente, boa noite. Vou esperar o pessoal ir entrando, apesar de que não avisei ninguém, né? Então, como eu não avisei, eu já sabia que o povo vai entrando assim depois. E aí, o que vocês acharam? O que acharam deste cabelinho aqui, ó? Rebelde. Tá parecendo né? Parece que eu cortei aqui, rebelde sem causa, mas eu não cortei não, na verdade eu só prendi, mas ficou bem legalzinho, né? Esse rebelde aqui sem causa, ó, só ele aqui jogadinho, muito engraçado. Eu só prendi assim pra dar um tchanzinho diferente, né? Eu queria deixar tipo um chanelzinho, mas não ficou. E aí, o que vocês acharam? Boa noite, segunda-feira, entrando ao vivo. Avisei poucas pessoas. Avisei poucas pessoas, por quê? Porque eu tive esse insight no final de semana. Então, no final de semana foi um insight assim para poder trazer novidade para vocês. Eu estava assim com muita vontade de trazer algumas novidades. Aí eu falei, bom, eu vou mesmo sem avisar, porque depois toda a minha audiência ela vai entrando e vai aí curtindo e vai assistindo e pronto, depois me mandam um feedback. Não tem problema se vocês não assistirem agora ao vivo, mas eu sei que vocês vão assistir depois. Vamos falar aquela frasezinha lá? O importante é o que importa, tá bom? Mas gostei desse chanelzinho aqui, olha. O que vocês acham do cabelinho curto assim? Ficou legal, né? Eu também gostei. Então é isso, gente. Na verdade, eu tive esse insight de fazer essas lives agora durante 90 dias consecutivos. Nós vamos falar sobre o quê? Autoconhecimento, é óbvio, mas também eu venho trazer muito da ciência para vocês, porque como vocês sabem, eu sou neurocientista e eu trato exatamente do cérebro. Eu venho, assim, já há algum tempo com muita pesquisa e depois fui me preparar com neurociências, PNL e tudo mais. Para quê? Para que eu pudesse entender um pouco mais e trazer para vocês. E eu já tenho aqui um tempinho tratando de mulheres aqui. Elas vêm não presencial e eu venho tratando delas. E vou dizer para você como que é este tratamento. Eu trago a parte fisiológica, quer dizer, ela vai ficar fortalecida no seu fisiológico, ela vai fortalecer e estruturar toda a sua parte cerebral, então quer dizer, ela vem muito antes de qualquer tipo de comportamento, porque a gente traz todo esse estrutural para ela dentro do cérebro mesmo. Você imagina você conhecer como que funciona seu cérebro? Gente, isso é poderoso, tá? Isso é muito poderoso. E essa parte estrutural, ela estando aqui enraizada, ela estando forte, o que vai acontecer com você? A gente vai trabalhar a parte física, comportamental. Então, tudo aquilo que você tem dificuldade, muitas vezes na sua vida, que às vezes é até alguma coisa simples, mas aí você começa a entender, poxa vida, nunca ouvi falar disso. Já aconteceu com você? Caramba, ela me falou uma coisa tão simples e eu nunca ouvi falar. Por quê? Então, é sobre isso que eu vou tratar. E hoje eu comecei sem avisar, eu não avisei muitas pessoas, eu não avisei o pessoal da audiência, eu não avisei meus amigos, eu não avisei ninguém, porque eu tive esse insight há pouco tempo. Final de semana eu tive esse insight e falei, bom, eu vou voltar com as minhas lives, porque também eu estava me preparando. Eu vou voltar com as lives e eu vou fazer 90 dias consecutivos. Isto mesmo, trazendo conhecimento para você, trazendo fortalecimento mental e estrutural, do qual você vai sair daqui, ó, outra pessoa. Nunca mais será o mesmo. Ai, gente, eu amo falar de cérebro. Cérebro, meu marido até fala assim, olha, o dia que eu acordar na madrugada com os coisinha gelada aqui na cabeça, eu já sei, você fazendo alguma experiência maluca em mim. Falei, não, calma, pequeno gafanhoto, também não é assim. A gente vai com moderação, né? Não vou, assim, fazer toda essa manipulação e o negócio ficar tão descarado, né? Brincadeiras à parte, hoje eu vou falar para você
Por quê? O porquê o autoconhecimento é a base de tudo. Então a gente vai começar falando sobre isso. Por quê? A base de tudo, ela tem que ser aquilo que vai te estruturar. E a realidade é que poucos encaram isso. Poucas pessoas, elas se interessam em saber quem elas são. Então muitos vivem como estranhos dentro do próprio corpo e mente. Você não sabe quem você é. Você segue regras, você repete padrão, você busca muitas vezes por aprovação, mas não sabe quem realmente é. Olha só que coisa louca. Então, eu ainda até costumo falar assim, bom, quem é você de verdade? Quando você faz essa pergunta, quando eu faço essa pergunta, o que você pensa? Quem é você? Aí você fala, caramba, quem sou eu? Então, na verdade, você não consegue nem responder quem é você. Quem é você de verdade? Eu sou aquele. E aí você coloca assim uma profissão. Eu sou mecânico. Eu sou costureira. Eu sou não sei o quê. Essa é você mesmo? Não, essa não é você. Muitas vezes você vai seguindo padrões dos quais colocaram em você. Então você segue regras dos quais foi outro que colocou em você. Você fala de coisas das quais outros modelaram, colocaram em você. Você vai falar sobre tantas coisas das quais não é você. O que é isso? Você foi programado. O teu cérebro, ele foi programado para você achar que você é aquilo que na verdade você não é. Porque você começa a seguir um padrão, você começa a seguir algumas regras, você começa a falar de coisas das quais não foi você quem colocou, não foi você quem ativou. Que coisa doida é essa, Adriana? Como que você me veio com um negócio doido desse jeito? E é desse jeito, pequeno gafanhoto. Nós não sabemos quem nós somos até nós descobrirmos a nossa identidade. Já ouviu falar em identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Não é aquele RGzinho que a gente faz para poder comprovar que você é você para a sociedade, né? Ou para algum órgão público. Não é. Na verdade, a sua identidade ela é muito mais profunda do que isso. Ela requer algumas perguntas das quais a gente não faz para nós mesmos. E por falta de autoconhecimento, você começa a ter alguns problemas. Você começa a ter aquela sensação de que algumas coisas lhe faltam. Algumas coisas você não consegue resolver. Então, se você não sabe quem você é, qualquer rótulo vai servir. Se você não tem uma direção, qualquer caminho também parece bom. Entende? É isso que falta. Para quem quer realmente se conhecer, na verdade, ele tem que entender de qual caminho que ele está indo. Quando você toma uma decisão, você tem que entender que direção que você está indo, para que você está indo, por que você está indo, qual é realmente a sua ideia. Você está seguindo aquele caminho porque te apontaram, porque te disseram que é legal, ou porque você, conhecendo a você mesmo, você sabe, não, eu sei quem eu sou, então eu vou seguir por aqui. Porque por aqui eu dou conta, por aqui eu sei exatamente o que eu vou fazer se tudo der errado, se nada der certo. Você é assim? Você tem certeza das coisas que você vai fazer mediante algum obstáculo, algum problema, alguma circunstância da qual você está dentro dela e você tem que resolver? Você tem que falar, poxa vida, agora é assim. Com toda certeza e firmeza, tipo assim, é isso e acabou. Aqui eu sei que vai dar certo. Aqui eu sei que não tem como errar. E se errar, eu sei o que fazer. Porque a gente, quando nós nos conhecemos, o que a gente faz? Bom, eu preciso tomar uma direção, eu preciso tomar ali uma decisão. Então tá. Aí eu vou olhar para dentro, porque quem não se autoconhece, ele não olha para dentro, ele olha para fora. Quando você se autoconhece, você olha para dentro. Aí eu vou olhar para dentro e eu vou falar, bom, então tá. Por me autoconhecer, eu vou fazer da seguinte forma, porque eu sei se mesmo assim, se tudo der errado, eu tenho aqui como resolver lá na frente.
Então, isso quer dizer o quê? Uma pessoa experiente, uma pessoa madura e uma pessoa que se conhece. Quando você se conhece muito bem, meu amigo, minha amiga, ninguém para você. Você é imparável. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra de algum player por aí. Você já ouviu. Você torna-se realmente imparável. Você torna-se uma pessoa desejável. Você torna-se uma pessoa da qual todos querem estar perto. Olha só que coisa bacana. Gente, isso é maravilhoso. Então, pensa bem. O poder que tem o autoconhecimento. Não é à toa que hoje eu estou aqui para poder trazer toda essa estrutura emocional, fisiológica e estrutural para você. Por quê? Porque isso realmente vai estruturar quem você é de verdade. E aí, eu te faço a pergunta novamente. Você sabe quem é você? Fica aí essa pergunta. E existem alguns sinais. Existem alguns sinais quando nós não nos conhecemos direito. Quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós não conhecemos a nossa identidade, existem alguns sinais. E esses sinais são tão simples e fáceis. É isso que eu quero que você entenda. Tudo é tão simples, tudo é tão fácil de ser percebido, mas a maioria não percebe. Por quê? Porque elas vivem dentro de um padrão mental do qual ela já está entranhada naquilo. A sociedade está entranhada dentro desse padrão mental. E é esse padrão mental que a gente tem que muitas vezes, sabe, se libertar disso, sair disso. Por quê? Porque é isso que vai trazer para você essa estrutura forte. Essa estrutura daquela pessoa que quando acontece algo, você fala assim, não, peraí, eu vou para cima, eu posso. A pessoa quando ela tem este autoconhecimento, minha filha, meu amigo, eu vou te dizer, tudo fica muito mais descomplicado. Isso não quer dizer que você vai tirar tudo de letra, não. A gente tem as dificuldades, mas mesmo dentro dessas dificuldades, nós conseguimos sim, com o autoconhecimento, resolver muitas coisas. E eu posso te dizer quais são esses sinais. A sensibilidade excessiva. Sabe aquela pessoa que ela se preocupa muito com o que os outros vão falar? Ai, Adriana, eu não tomei... Olha, eu já ouvi até esses absurdos. Eu não tomei certas atitudes porque eu fiquei com medo do que iam falar, do que iam pensar, do que essas pessoas iriam dizer sobre mim. Olha só, gente, que absurdo. Como que você vai viver? Isso é uma tortura, sabe? É uma tortura cerebral, mental. Você viver preocupado com o que os outros vão pensar diante de uma atitude ou diante de uma decisão que você venha a tomar, da qual ela vai decidir muitas vezes a sua vida, decidir seu futuro. E aí você fica preocupada. Isso é um sinal de uma pessoa que não se conhece. Porque quando você se conhece, você fala, não, eu me conheço. Eu sei exatamente o que tem que ser feito nessa situação. Então, aí o que a gente diz? Posicionamento. Você se posiciona. Você fala, não, é assim e vai ser assim mesmo. Porque eu sei que se de tudo lá na frente não der certo, eu dou conta e eu consigo traçar outro caminho. Entende? Isso daí é o poder do autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, você tem força, você tem poder, você sabe que, mediante as circunstâncias, você dá conta. E aí, eu vou falar de novo, gente, do meu cabelo aqui, ó. Eu fiz, parece um corte, mas não é não. Eu só prendi, parecendo uma rebelde sem causa hoje, né? Mas não é não, eu só prendi ele aqui, olha, o rebeldinho. Então é isso. Mas, e existe outra coisa também. A pessoa com autoconhecimento, ela dentro das circunstâncias, ela vai olhar para dentro e não para fora. Quando você não se autoconhece, você olha para fora. Olha só, que coisa doida. Você olha sempre para o que está acontecendo lá no mundo externo, mas aqui internamente não. Né? Internamente o que é? São as certezas de quem você é. Por quê? Porque quando você tem o autoconhecimento, quando você conhece a si mesmo, quais são as primeiras coisas que você vai pensar? Poxa vida,
você sabe da sua identidade, não aquela carteirinha que você carrega, a sua identidade, quem é você. Você sabe que, mediante aqueles problemas, quais são as soluções, quais são as melhores soluções, você sabe dar melhores caminhos e rumos, você sabe pedir conselho. Por quê? Porque nem sempre nós temos a resposta para tudo. E muitas vezes, por conhecer-se muito bem, falar, não, peraí, isso daqui não é muito a minha praia, eu vou buscar ajuda. Você se conhece. Porque quando você se conhece, também você quebra aquilo que nós chamamos de orgulho. E não procurar ajuda. A gente precisa. Aliás, nós não conseguimos caminhar sozinhos. A gente precisa de ajuda. Então, olha só a importância. Outro sinal de que a pessoa não se conhece muito bem, sabe qual é? A dificuldade justamente de tomar uma decisão. Por exemplo, se eu me conhecendo muito bem, eu preciso tomar uma decisão assim muito rápida, mas de repente essa decisão que eu tenho que tomar, eu não tenho muito traquejo para aquilo, eu não tenho conhecimento daquilo. Então, aí eu vou olhar para dentro e eu vou falar, não, peraí, eu preciso tomar uma decisão para uma circunstância, um problema X. Mas aí eu vou olhar para dentro, veja bem, eu não olho para o problema, eu olho para mim. Porque tudo começa a partir de mim. Tudo começa aqui dentro. Concorda? Não é lá fora. Aí eu olho para mim, aí eu falo assim, bom, peraí, eu não tenho uma capacidade de resolver este problema, mas eu conheço quem pode me ajudar. Entende? Isso é conhecer. Quebrar teu orgulho. Ah, mas muitas vezes, poxa, mas essa pessoa que pode me ajudar, de repente não é a melhor das melhores pessoas, mas você pode contar com ela porque ela firmemente ela vai te ajudar, ela vai te aconselhar ou ela vai te acompanhar. Se autoconhecer também. Parece tão bobo, parece tão assim, né, fácil, mas a maioria das pessoas, elas se pegam dentro justamente de coisas simples, e a vida torna-se complicada. Um probleminha desse tamaninho, a pessoa faz daquilo uma tempestade. Já ouviu falar em tempestade, em copo d'água? É exatamente isso. Porque quando você não sabe nem gerir suas próprias emoções, você não sabe gerir seu tempo, você não sabe quem você é, pequeno gafanhoto, oh meu Deus, dá tudo errado. Dá tudo errado. Eu sei que já aconteceu isso com a maioria das pessoas. Então a gente tem que aprender que o autoconhecimento, ele faz parte da nossa vida, da nossa estrutura. E sem essa estrutura mental, essa estrutura cerebral, porque na verdade eu venho trazer uma estrutura cerebral, não é mental. Eu trabalho dentro do cérebro. Por quê, gente? Neurocientista, né? Neurocientista vai trabalhar com o cérebro e é dentro deste caminhar aí que eu vou te mostrar como você fortalece suas estruturas cerebrais, como você vai fortalecer sua estrutura mental, como você vai aprender a ser tão forte estruturalmente, fisicamente, mentalmente e cerebral. Você vai, ser aquela pessoa desejada, aquela pessoa que todos querem copiar, aquela pessoa que quando entra fala, uau, eu quero ser como ela, porque é forte. Uma pessoa forte, uma pessoa realmente sustentada dentro das suas estruturas, ela é desejada. As pessoas desejam copiar, as pessoas desejam estar perto, porque você atrai pessoas que gostam de conversar com você, de pessoas que querem um pouco mais, eu quero saber mais, me conte mais, me conte mais, me conte mais. É isso. Isso é uma estrutura fisiológica, uma estrutura cerebral, uma estrutura emocional completamente forte. E você acha que isso não é viável, que isso não é praticável e que isso não é possível? Posso te dizer uma coisa? É possível. Eu já estive neste lugar. Eu já fui uma pessoa fraca emocionalmente, fraca estruturalmente. Eu já fui uma pessoa que teve depressão, síndrome do pânico, síndrome de tudo que vocês possam imaginar. Já houve tempo em minha vida que nem sair sozinha eu saía.
Eu não pegava um ônibus sozinha com medo, eu não descia e não subia de elevador. Eu já cheguei a subir 16 andares de escada com medo de elevador. Isso não é mentira, isso é verdade. E eu tenho provas, tá? Minha filha prova isso. Já. Fraca emocionalmente, fraca estruturalmente, fraca mentalmente e padrões completamente distorcidos. Eu trazia para dentro de mim o mundo externo e todas as suas tristezas, todas as suas mazelas e acreditava que aquilo era ponto pacífico e acabou. Pensa, quanto sofrimento! Quanto sofrimento! Gente, é sofrer demais. O sofrimento disso era tão grande que hoje até minhas cadelinhas eu não gosto que elas passem nenhum tipo de medo, porque o medo, ele é terrível. O medo, ele é algo que te sucumbe por dentro. Te sucumbe, faz você ir morrendo e murchando. Falta de autoconhecimento. Porque se eu conhecesse quem eu realmente sou, não era quem eu realmente sou, jamais eu teria passado por isso. Mas hoje, eu também não digo, oh meu Deus, como eu fui a pobre, coitada, porque passei por isso, eu fui muito triste, eu fui... Não. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria quem eu sou hoje, então eu dou graças a Deus por tudo que eu passei. Por quê? Hoje eu consigo ser forte estruturalmente, emocionalmente, mentalmente, e eu consigo ainda fazer, sabe o quê? Ensinar você. Olha que básico. Não é lindo isso? Gente, eu amo o cérebro, eu sou aquele... Sabe aquele... como que era mesmo esse personagem? Cérebro... alguma coisa assim? Sou eu. O marido fala assim pra mim, olha, o dia que eu senti uns coisinhos gelados aqui na cabeça, meu Deus, é essa mulher fazendo alguma experiência comigo. Eu falei, calma, pequeno gafanhoto, não vai ser assim não. Vai ser mais sutil. Medo dessa mulher. Imagina, eu sou do bem. Ai, tem sorte esse homem, viu? Ó, é sortudo. Eu falei pra ele, a primeira loteria que ele ganhou na vida fui eu. Brincadeiras à parte, gente. Então é a dificuldade de tomar decisões. Outra coisa, a pessoa ela tem um sentimento de vazio. Aquele vazio que tudo pra ela é nunca estar bem. Ela nunca se sente bem. Sabe aquele vazio que a pessoa não sabe o que falta pra ela? Não tem um momento assim que a pessoa fala, puxa vida, tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o quê. E às vezes eu já vi, olha, pasme. Outro dia eu fui na manicure, aliás, preciso voltar, porque as unhas estão sem tinta. Outro dia eu fui na manicure, e aí era lá conversando, né? Sabe? Manicure, cabeleireiro, são os lugares em que você mais tem assunto, mais tem conversa, isso é básico. Aí eu conversando com a manicure, e ela falando assim, nossa, Adriana, eu... tô tão nervosa, assim, às vezes eu fico tão irritada na vida e com vontade de chutar o balde e eu não sei o porquê. Ai, que irritada. Mas por quê? Não, eu não sei o porquê. Às vezes dá aquela irritação, aquela vontade de xingar todo mundo e pronto. Falei, nossa, você precisa passar pela minha mentoria, viu? Tá faltando a conhecer você mesmo. Tá puxando encrenca, meu Deus, eu quero paz. E ela falou, meu marido fala isso, que ele quer paz. E eu não consigo dar paz porque eu começo a pensar que algo ruim vai acontecer. E eu começo a pensar que tá tudo ruim na vida. Ou se tá muito bem, eu começo a desconfiar. Não, tá muito bem, alguma coisa ruim vai acontecer. E aí eu começo a ficar nervosa. Eu falei, bom, então, é pura e simplesmente perturbação mental, pensamento acelerado, falta de autoconhecimento, de autogestão. Nossa, minha filha, precisa de uma reciclagem cerebral no total aí. A gente dá um reset e começa tudo de novo, entendeu? É isso, é básico. E simplesmente a pessoa não entende que ela precisa disso. Ela precisa fortalecer todas essas estruturas. Ela começa a repetir esses erros, a repetir esse padrão. Ela começa a ter aqueles comportamentos autodestrutivos, sabe? Que ela vai destruindo a própria família, ela vai destruindo isso, destruindo aquilo, porque ela não se sente em paz. Simplesmente ela começa a sentir que falta alguma coisa
Não tô em paz, não tô em paz, eu preciso de mais, mas você precisa de mais o quê, criatura? Ah, eu não sei, eu não tô legal. Foi assim mesmo que essa pessoa me respondeu, eu não sei, eu não tô legal, eu não sei o que acontece comigo. Eu falei, tá, mas você sente o quê? Eu não sei. Gente, falta de autoconhecimento. Simples e puramente. E vocês estão pensando que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira. Isso é verdade. Isso é muito verdade. E aí nós temos aqui a Milena, está estudando neurociências. Nossa, menina, você entrou no melhor curso, melhor curso. Eu também, e eu amo, e foi uma das, não foi faculdade, foi pós-graduação das melhores que eu fiz. Continue porque além de você aprender sobre o corpo, sobre todo o nosso funcionamento estrutural mesmo, né? A gente tem uma parte aí de medicina, a gente também aprende como funciona as nossas sinapses, os nossos neurotransmissores, né? Como que você cria todas as trilhas neurais aí, é muito bom. Continue que é bom, você vai amar e daqui a pouco você vai estar aqui, que nem eu, ajudando pessoas. Porque quando eu entrei, Milena, já foi justamente porque eu tinha a intenção de fazer a psicologia. Deixa eu contar aqui um pouquinho para vocês. Espera aí que aqui atrapalhou eu visualizar. Eu tinha a intenção de fazer a psicologia, mas eu comecei a entender que a psicologia ela não traria para mim algumas questões, sabe? Algumas perguntas que eu fazia, eu não conseguia ter essa resposta. Eu não conseguia ter essa resposta. Aí eu falei, não, eu vou, então, partir para neurociências. Foi quando eu descobri, foi assim, foram caminhos que eu tive que ir traçando para poder descobrir a neurociências, porque eu não sabia disso. Eu comecei a seguir algumas pessoas e aí eu descobri sobre a neurociências com um cara assim que eu gosto muito de ouvir ele até hoje, é o André Burick, acho que é. Ele só fala de cérebro. Eu amo ouvir porque ele entra muito entra muito na área cerebral. E ele fez algumas especializações fora também que é muito bom. E aí eu comecei, e para mim foi um destravar mesmo, e aí eu fui me enfiando, PNL e tudo mais que você possa imaginar. Eu gosto muito dessa parte também, e a outra que eu não estou me lembrando agora, mas quando eu lembrar eu te falo. Mas continua nesse caminho aí que é muito, muito bacana, é muito gostoso. Eu sou suspeita a falar porque eu amo estudar sobre cérebro. E se eu te contar ainda, que eu não vou parar para contar agora, porque senão essa live não tem hora para acabar. Mas se eu te contar que eu comecei a fazer direito buscando respostas dentro de uma área que era neurociência pura, e ali eu não encontrei a resposta, tá? Mas eu sou formada em direito e a gente ainda trabalha dentro dessa área também. Muito boa. Mas a minha busca foi para saber sobre o cérebro de um psicopata. Como que uma criança... Olha só o que eu pensava, que doido. Como que uma criança, bebezinha, aquela coisinha linda que você pega no colo, assim, ai meu Deus, que você pega no colo. E como que depois ela se transforma em um psicopata? Como? Em qual momento? Gente, eu não conseguia entender. E eu fui buscar essas respostas, né? Mas eu não encontrava. Eu só fui encontrar mesmo depois que eu comecei a vasculhar e fazer muito trabalho científico. E aí eu cheguei na neurociência porque tudo começa, como você está estudando, você já deve saber, tudo começa aí pelo cérebro. E você, não sei em qual ano que você está aí dentro da neurociência, mas logo você já vai saber como que funciona, porque a gente entra bem numa parte de medicina também, né? É muito interessante. Nossa, você pensa, eu saindo do direito, estudando algo que tinha nada a ver com o direito, mexendo com uma área de medicina, eram psicólogos e pessoas da área da saúde, falavam línguas que eu nem entendia. Eu falei, Jesus, me socorre porque eu tô boiando nisso tudo. Depois a gente vai se achando, mas eu amo de paixão, estudar cérebro. O marido acha que eu ainda vou fazer uma experiência com o cérebro dele. Bom, quem sabe mais pra frente, né, a gente faz. Perigosa.
Então é isso. Continuando, né, sobre os sinais. Então a gente fica dentro dessas repetições, e essas repetições você começa a ter uma repetição autodestrutiva. Por quê? Porque aí vai entrando, porque uma coisa combina com a outra. Aí entra um pensamento acelerado. Outro dia uma pessoa me procurou, falou: Adriana, como que eu desacelero meu pensamento? Meu Deus do céu, eu não suporto mais. Eu tento parar e não consigo. Fica assim, blu, 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 pensamento acelerado. Aí você começa a repetir alguns padrões que foram aqueles que foram colocados desde a sua infância e você não consegue se desvencilhar disso. Mas por quê? Porque você não parou. Não nos é ensinado também, tá, gente? Não é ensinado pra gente. Eu tive que buscar muito para conseguir entender isso. Nós não temos uma cultura de ensinar ou de já cuidar de nossos filhos, trazendo ali um padrão mental diferente do qual nós fomos ali criados também. E ninguém tem culpa. Depois você tem que entender, olha, meu pai não tem culpa, minha mãe não tem culpa. Eles deram pra gente o que eles também aprenderam. Então não tem como você culpar aqueles que ensinou você daquela maneira e alguns padrões que foram colocados que pra gente ou não serve de nada ou vai atrapalhar, entende? E tá tudo bem, é isso. O importante é que agora você já tem a clareza disso e você sabe que dá pra mudar. É isso. A gente constrói novas trilhas neurais. Graças a Deus nós temos um cérebro capaz de se regenerar. Nós temos um cérebro capaz de formar novas trilhas. Isso, de formar um novo comportamento, de trazer uma visão diferente daquela que nós tínhamos, de trazer pensamentos diferentes daquele que nós fomos criados a vida inteira, de entender como é que funciona. Muitas vezes, por exemplo, você também não precisa saber exatamente como funciona seu cérebro, mas você pode entender como que é o seu funcionamento, como que eu funciono diante das circunstâncias, como que eu sou diante de problemas que me acontecem e coisas que eu poderia resolver de uma maneira muito mais fácil. Ao invés de eu fazer uma tempestade em copo d'água, não. Olha, respira fundo, pensa, oxigênio o cérebro. Você sabe que uma coisa que eu coloquei na minha vida e que fez uma diferença muito grande você aprender a respirar. Sabia que, na verdade, você vai descobrir que a gente não sabe fazer nada, meu Deus. Olha, a gente passa anos e anos na vida, depois que a gente vai aprender que a gente não sabe respirar, a gente não sabe pensar, a gente não sabe isso, não sabe aquilo. Oh, meu Deus, quem somos nós? Jesus, me salva! Você sabia que a gente não sabe respirar? Não sabemos respirar. Quando você aprende que através da sua respiração você traz tranquilidade, você é capaz de tirar toda a ansiedade. Até algumas doenças já foram comprovadas que através de uma respiração você consegue também, né? Eu não trabalho dentro dessa respiração, tá? Eu utilizo essa respiração, é diferente. Mas algum conhecimento a gente tem que ter, porque eu tenho que ficar buscando, né? Então, eu faço muita meditação para quê? Para que eu consiga respirar melhor diante de algumas circunstâncias que às vezes eu preciso tomar uma decisão. Você sabia que até no fato de você respirar na hora que você vai tomar uma decisão, isso vai mudar muito a decisão que você tomaria? Eu vou dar aqui, não está no meu escopo aqui, mas eu vou dar esse insight para vocês aqui. Vou dar aqui. Você sabia que até para tomar algumas decisões, por exemplo, eu tenho uma decisão muito importante. Não, aliás, gente, eu tenho mesmo uma decisão muito importante para tomar. Então, eu não tomo em um momento que, por exemplo, vamos colocar um exemplo assim, bem legal, que todo mundo deveria passar por esse exemplo. Eu tenho aí 1 milhão para receber de alguma coisa, mas isso não vai vir agora, ou isso é de algo que ainda está por vir, ou não é tanta certeza e eu tenho que tomar aquela decisão. Ou você aceita ou você não aceita. Estou fazendo uma coisa aqui meio hipotética. Hipotética? É hipotética que fala? Bom, se não for, é isso mesmo. Agora vai. Vocês entenderam. Então, aí eu tenho uma decisão para tomar. Mas aí eu fico pensando, bom,
começa a dar aquela ansiedade de você tomar aquela decisão rápida. Não, eu já vou aceitar. Para você não tomar uma decisão inadequada, uma decisão que muitas vezes vai mudar a sua vida e você não sabe se vai ser para o bem ou para o mal, nós que somos cristãos, a gente vai orar e pedir para Deus, mas você também tem que aprender que você tem que respirar. Que tem gente que ora e pede para Deus, depois ele vai lá e atropela Deus e toma a decisão sozinho. Gente ansioso é assim, tá? Ele é para ontem, ele já viu e já quer e já abraça. Ai, Deus, eu te pedi, mas não tive tempo de esperar. Fui lá e fiz. Então, vamos lá. Calma aí, pequeno gafanhoto, vamos devagar. Aí, o fato de você respirar, olha só, eu vou ensinar como que eu faço nas respirações para tirar a ansiedade. É assim, quem não consegue fazer uma respiração muito profunda, porque está iniciando, você começa contando até 4, assim, ó. 1, 2, 3, 4. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca até 8. Você dobra. Você sabia que o fato de você fazer essa inspiração e expiração, você começa a ser tranquilizada, porque o teu cérebro, ele começa a ser oxigenado, tá? E a minha amiga que está fazendo neurociências, ela pode também dizer, seu cérebro começa a ser oxigenado, leva a oxigenação para o cérebro, e você começa a ficar no estado de agora, prestando atenção só na sua respiração. Você deixa de prestar atenção para aquele problema que está te deixando totalmente confusa e você presta atenção no seu agora. Ali você vai trazendo tranquilidade e paz. No que você oxigena teu cérebro, você já consegue ver coisas que na ansiedade você não conseguiria ver. Isso é fato. Eu tenho experimentado isso mediante algumas decisões que a gente tem que tomar aqui, às vezes que muito rápidas, né? E aí a gente faz, não toma decisão rápida. Nunca toma decisão quando está nervoso ou nervosa. Não faça isso. A tendência aí o negócio dar ruim é grande. Vai dar ruim mesmo. Não tome decisões quando você estiver nervosa. Não tome decisões mediante uma pressão. Então, por exemplo, você tem que assinar esse documento agora. Eu já peguei muito cliente que falou, Adriana, pelo amor de Deus, me socorre porque a pessoa quer que eu assine agora e eu li e não entendi nada. Eu falei, não, então peraí, pequeno gafanhoto, fala para essa pessoa que ela tem que esperar. Não assine documento dentro de uma pressão, dentro de uma, aquela pessoa que quer um resultado ou uma resposta rápida. Não faça isso, isso não vai dar bom, isso vai dar ruim, entendeu? E aí você respirando, inspira 4, inspira 4 e expira 8, bem devagar, e vai fazendo isso, até você se tranquilizar. No começo, talvez você não se acostume, mas depois você vai entendendo que aquilo é importantíssimo. Eu faço isso todas as manhãs, que é a minha meditação do dia, minha meditação para iniciar o dia, para trazer tranquilidade, para na hora das minhas decisões eu estar bem focada, porque isso também é uma respiração para foco, sabia? Olha, já desviei totalmente aqui. É uma respiração para foco. Você começa a ter mais foco e você ativa dentro do teu cérebro, sabe o quê? A criatividade. E também, eu ainda falei esses dias em algum Reels que eu fiz aí, sobre a música, né? Que as músicas clássicas, elas também ativam em você a criatividade. Olha, gente, se eu for partir para esse lado aí, a gente tem muita coisa para falar. Mas deixa eu continuar aqui no nosso autoconhecimento, tá bom? Para não desviar muito. Eu só quis dar, assim, uma pequena desviada para você entender. Nossa, eu falo demais, né? Meu Deus, e não peguei nem um copinho de água para tomar. Estou aqui na cozinha. Por quê? Hoje foi proposital. Porque eu sei que bem provável você deve estar fazendo a sua janta, ou você acabou de jantar, ou você está comendo alguma coisa enquanto eu estou aqui na cozinha e fazendo esta live, já dizendo para você, pode ficar aí na cozinha que eu tô à vontade na cozinha também. Eu amo ficar aqui. Sabe que a parte da cozinha é a mais gostosa, né? A gente gosta de ficar na cozinha. Então, e o que acontece quando você se conhece? Você já parou para pensar? O que acontece quando você passa a se conhecer? Oh, meu Deus. Bom, primeiro que eu já posso falar, é libertador. Quando você se conhece, você parece que se libertou. As algemas, assim,
soltar as suas algemas e você libertou-se de um cativeiro mental, de um cativeiro estrutural mesmo, sabe? Que até a sua postura muda. Você já viu aquelas pessoas que têm postura que quando chega assim você fala, nossa, é bonito de se ver? Dá vontade de copiar? Dá vontade de estar perto? Então, essas pessoas têm autoconhecimento, uma estrutura forte. Você fala, quero copiar, quero ser igual. Não é inveja, tá? Quando eu falo quero copiar, quero ser igual, quer dizer, eu quero ter esta força, eu quero ter esta mente, eu quero ser assim, é assim que eu devo ser. Também é diferente, não é inveja. E o que acontece? Você para de aceitar qualquer coisa porque você sabe exatamente o que você quer. Olha que lindo. Ai, meu Deus, é tão libertador. Você passa a saber quem você é e você não aceita qualquer coisa. Você não aceita que falem com você de qualquer maneira. Você não aceita que te julguem de qualquer maneira. Você não aceita que te tratem de qualquer maneira. Isso, quando você vai nos lugares, você não aceita. Não que você agora vai sair dando porrada em todo mundo, não. Você simplesmente sabe se impor. Você simplesmente sabe o que você quer e da maneira que você quer. Isso é chato? Não. Isso é pessoa que se conhece. Eu não quero ser tratada assim. Recentemente, eu tive que tomar uma decisão um pouco aqui mais drástica em algumas coisas aqui que eu fazia, né? Alguns serviços que me eram prestados, porque eu não fui tratada exatamente como deveria ser, com respeito, né? Não fui tratada com respeito, a pessoa me distratou, a pessoa simplesmente ignorou o tempo que eu já caminho com ela. Aí eu falei, não, peraí, fulano, eu fui educada com você, eu não distratei. Os nossos serviços eu sempre deixo em dia. Então, por que me tratar desse jeito? Não. Não mereço que me trate assim. Foi o que eu pensei. Distratar eu não distratei porque assim, não faz parte do meu, da minha índole. Eu não sou assim, eu não sei distratar. Eu já tentei ser um pouquinho mais, não vai. Eu não sei distratar, mas eu sei exatamente o que eu quero. Eu tenho certeza de quem eu sou e eu sei que eu não mereço ser tratada de X forma. Então, o que eu faço? Eu simplesmente falo muito obrigado pelo tempo em que estivemos juntas, mas aqui eu rompo nossa relação. É simples assim. Não preciso me justificar porque o justo não se justifica. A pessoa sabe exatamente o que ela fez, não teve hombridade, não teve humildade, foi orgulhosa em dizer, olha, me desculpa, eu errei. Então, sinto muito, filhinha, a fila andou, agora eu preciso ir para outro caminho, entendeu? É simples assim, mas é gente que toma um posicionamento. A pessoa, quando se autoconhece, ela sabe se posicionar. É simples assim. Gente, não tem dificuldade, olha, eu vou te dizer, é tão simples, mas a gente, sem ter esse autoconhecimento, eu sei, eu já passei por isso também, eu sei exatamente o que é estar dentro dessa situação. Então, as escolhas, quando a gente se conhece, as escolhas, né, elas passam a ser conscientes e não uma repetição do passado. Entenda uma coisa, a pessoa quando ela não tem um autoconhecimento, quando ela não sabe quem ela é, para que ela veio, oh meu Deus, já vi aquelas perguntas, oh meu Deus, quem eu sou, para onde eu vou, que vou fazer, quando ela não sabe quem ela não tem consciência das suas escolhas, ela não tem consciência das suas decisões. Ela é uma pessoa insegura. Já viu? Aquela pessoa que anda... Gente, uma pessoa que anda assim, ela é insegura. Ela precisa saber quem ela é. Ela precisa saber para que ela veio, porque ela tem que... Olha, o nosso fisiológico, ele fala muito sobre o nosso consciente, sobre quem eu sou. Então, uma pessoa que anda muito para baixo assim, olha, algum problema ela tem. Quando está com os ombros muito caídos, você tem uma postura, uma fisiologia diferente, você já passa confiança, você já passa uma autoridade diferente. Entende? As pessoas fazem uma nova leitura de você, uma outra leitura de você.
Então, a pessoa que não sabe quem ela é insegura. E quando você sabe e tem consciência de que realmente, de quem realmente você é, e as suas escolhas, elas são pautadas dentro de uma certeza. E o passado, para você, ele não faz parte das suas escolhas agora. Porque o passado, você não tem como retomar e trazer nenhum tipo de resolução daquilo que já passou. Ele já passou. E o futuro você não tem como antecipar. Você entende que tudo combina, num autoconhecimento, tudo combina em você tomar melhores decisões e você tomar decisões pautadas no agora. Não é forte? É forte isso. É o agora, é o que importa. Então, a gente faz tudo isso dentro de um agora e não para depois. E aí, a pessoa, quando ela sabe quem realmente ela é, sabe outra coisa que some da sua vida? O medo. O medo diminui. Por que esse medo diminui, gente? Porque você sabe que você pode confiar em si mesma. Você sabe quem você é, então você começa a ter uma confiança nas decisões que você toma. Você tem uma confiança dentro daquilo que você traçou para você. Dentro daquilo que você realmente quer, que você deseja. Você não vai titubear. Você não vai assim falar, ai meu Deus. Sabe aquelas pessoas que é indecisa? Ai meu Deus, eu não sei o que eu quero. Se você coloca ela para decidir sobre uma ou duas coisas, ela fala, e agora? Lascou. Eu não sei. Eu não sei. É completamente indecisa. Não consegue decidir entre o verde e o amarelo, entre o preto e o branco. Se você colocar duas ou três coisas para ela, ela não sabe o que ela quer. Entende? Fora o medo. Isso daqui a pessoa não se conhece. Ela não tem confiança de quem ela é, de que o que ela vai resolver, se aquilo vai ficar legal ou não. Vou te dar um exemplo básico. Assim, quando eu vou em uma loja, meu marido até ele se espanta, que ele fala, e até lojista, tá? Porque fala assim, meu Deus, a mulher já chega decidida o que quer. Olha só como que eu faço para comprar qualquer coisa e também não sair comprando qualquer besteira. Aí eu olho assim, eu penso, bom, eu vou sair, né, para comprar X roupa. Eu quero determinada roupa. Ou às vezes quando eu saio, eu falo, bom, eu vou sair porque eu quero comprar alguma coisa e eu não sei exatamente o que eu quero, vamos supor. Mas quando eu chego lá, eu sei exatamente quem eu sou e o que vai combinar comigo. Se eu saio sem saber o que eu quero, chegando lá eu sei quem eu sou e o que eu vou escolher. E quando eu quero algo, o que eu faço? Eu já vejo antecipadamente o que eu quero, já olho alguns modelos, bom, eu quero isso, bom, dessa maneira, se eu não achar dessa maneira, eu vou querer X. Quando eu chego na loja, eu já busco na vitrine exatamente o que eu quero experimentar essa. E levo uma daquelas, porque é dentro do que eu escolhi. Dentro do que eu já tinha certeza, porque eu tenho certeza quem eu sou, tenho certeza o que eu quero. Tem pessoas que quando vai na loja, ela consegue passar horas dentro de uma loja experimentando roupa. Gente, vamos combinar. Exceto uma roupa que não ficou legal, o negócio tá feio pra você. Tá feio do seu lado. Porque quando você sabe o que você quer, você já bate o olho e você vê se aquela loja tem ou não tem o estilo, o seu estilo de roupa que você utiliza. Tá, beleza. Você escolheu aquilo. Ai, não ficou legal? Acontece. Olha, eu vi de um jeito na vitrine, mas no meu corpo eu não gostei, não ficou legal. Tchau. Eu não passo... acho que não dá 20 minutos para eu ter essa certeza. Já tenho essa certeza. Eu fui recentemente comprar um sapatinho, do qual eu queria, uma coisinha mais baixa, né? Porque eu ia em um evento. Aí eu pensei, bom, eu quero nesse estilo aqui. Eu vou tentar achar na loja nesse estilo. Cheguei na loja, tinha o estilo que eu queria. Quando coloquei ele, falei, bom, este daqui, é esse que eu quero mesmo. Levei mais uma mulher, né? Levou mais um outro calçado, aí já aproveito uma bolsa e tal, você sabe como que é. Mas eu já olhei pra bolsa, falei, nossa, é essa. Olhei assim e falei, é a minha cara, é isso que eu quero. Mas você vê, sabe quanto tempo que eu levei dentro dessa loja? Meia hora. Isso porque o vendedor estava atendendo uma outra pessoa e eu ali estava dentro, né, de um tempo razoável. Eu falei, tudo bem. Olhei uma bolsa ali e trouxe mais essa bolsa. Mas olha só, autoconhecimento.
Tem gente que passaria 2, 3, 4 horas, iria em várias lojas. Meu Deus, eu não perco esse tempo, não. Eu já saio sabendo o que eu quero. Isso é saber quem você é confiar em si. Te dei um exemplo básico, mas existem várias outras formas dentro da nossa vida. Eu tô vendo que a hora já tá passando. Nossa, passa muito rápido uma hora. Gente, falar uma hora, eu vou te falar. Tem gente que diz que é difícil, mas pra mim não é, não. Eu acho que essa live vai ter que continuar depois. Mas vai sim, sabe por quê? Amanhã eu vou continuar também. Porque eu tenho 90 dias com vocês. Gente, vocês vão me aguentar? Vocês vão me suportar? Ah, eu sei que vai. Eu sou tão amável. Vocês vão me suportar. Eu sei que vai. Ah, tá. Antes de partir para uma outra coisinha aqui que eu quero falar, porque já vai dar 9 horas. Eu tô vendo que falta 10 minutinhos para dar 9 horas. Eu comecei às 8. A gente vai ter que terminar daqui a pouco. Mas antes disso, sabe o que eu quero lembrar você? Eu tenho um livro, não sei se todos sabem aqui, que vai ser publicado daqui. Olha, eu estou estimando 2 meses, mas pelo andar das coisas aqui vai ser antes, tá? Porque ele já está na parte da capa e diagramação, só falta o meu ok, que eu não tive tempo de dar esse ok hoje, vou apenas dar uma verificada e já dar esse ok para que tudo seja concluído aí. E eu espero que antes isso vai ser concluído. Eu tenho o meu livro. Você sabia que, além de tudo, sou escritora, tá? Este livro, ele é um livro que ele vai trazer para você um despertar para a vida de uma maneira assim tão forte. E não é só um despertar. Eu trago nele, eu vou te dar um esboço assim, eu trago nele um pouco da minha história. A minha história de infância, como eu superei algumas dores. E engraçado, gente, sabe o que eu acho mais surpreendente? Porque assim, muitas coisas eu fui entender depois de adulta, há poucos anos, estudando, né? Eu não tinha noção do que era um cérebro, do que era uma mente, do que era padrão mental e nada disso. E estudando minha própria vida, eu entendi que eu me curava dos próprios traumas sem ter conhecimento de nada de neurociência, de nada de mente, sem ter conhecimento de absolutamente nada. Eu já fazia esse tratamento, acredita? É muito, muito interessante. Então, eu trago dentro da minha história de infância o que me aconteceu, né, que foram traumáticos, coisas que seria traumático para muita gente, que você vai se ver na minha história, mas que eu trouxe significados diferentes. E neste livro eu ainda trago exercícios para que você consiga sair de um padrão mental do qual você vive hoje e mudar completamente. E você transformar dores em razões para viver muito feliz. Por quê? Porque você vai aprender diante da minha vida e com os exercícios que eu passo, como que você supera todos esses traumas que você já passou, inclusive na infância. Porque eu venho trazendo e falando somente da minha infância e alguns pedaços assim depois de grande, já de adulta, e superação de tudo isso. E o nome desse livro, sabe qual é? Não perca para você mesma. Por quê? Porque a gente perde pra gente quando a gente deixa as emoções, quando a gente deixa os traumas, quando nós deixamos as dores tomar conta de tudo isso e deixar de viver o presente, deixar de viver essa vida bela que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida pra gente viver essa vida com maior parte do tempo tranquila e feliz. E nós somos capazes de transformar tudo isso em algo muito mais prazeroso do que nós vivemos. Às vezes a gente traz para nós problemas dos quais a gente não precisa. Entende? A maioria vive assim. Problemas dos quais elas não precisam. Então não perca para você mesmo. É um livro que estará nas bancas. Estará também, sabe aonde? Na Amazon, né? Nada mais, nada menos do que a Amazon. Mas e aí? Ficou esse merchanzinho para você poder entender o que vai ter dentro deste livro. Aí, para concluir, porque nós só temos 5 minutos agora, eu vou te falar algo bem rapidinho sobre você identificar suas crenças militantes. Militante não, desculpa aí. Limitante.
Militante é outra coisa, a gente não entra nessas questões políticas, oh meu Deus, limitantes. Então, quais são suas crenças limitantes? Como que você vai ter uma força que é inabalável? Fazendo perguntas. Isso. Quais histórias você conta para si mesmo que te mantém fraca? Isso. Quais histórias? Posso te dar alguns exemplos? Eu não sou boa o suficiente. Eu sempre sou um fracasso. Tem gente que conta essas histórias. Eu não consigo mudar nada. Comigo dá tudo errado. Porque primeiro você sabe, né? Que 80% dos nossos pensamentos automáticos, eles são negativos. Isso tem comprovação científica. Então, e qual a técnica para que você saia deste pensamento limitante, dessa crença que você está? Eu vou te passar uma coisa bem rapidinha aqui, porque eu estou preocupada com o horário. Eu não sei se o Instagram derruba depois de 1 hora. Eu estou preocupada com o horário aqui. Escreva essas crenças, escreva sobre isso e questione-se e substitua por palavras que vai trazer um novo significado. Então, um exemplo, eu não sou boa o suficiente. Aí você coloca assim, eu sou capaz e estou evoluindo todos os dias. Entende? Então, você vai trocar essas palavras que você fala. Você começa a mandar sinais para o seu cérebro, você começa a mandar comandos para o seu cérebro de algo diferente daquilo. Você vai trocando isso, e isso daí é cientificamente falando, que depois eu vou falar do Cientificamente Falando, que é um canal que eu estou abrindo no YouTube, que eu falo somente de ciência. Cientificamente falando, o nosso cérebro ele é capaz de fazer novas trilhas neurais. E como que você faz essas novas trilhas neurais? É você trazendo este novo comportamento, é você trazendo essas novas crenças, mudando aquilo que você tem de negativo para algo positivo. Peraí, não são as palavras positivas, são frases diferentes daquela que você utiliza. Você começar a tirar aquele negativo da sua vida e aí você vai construindo novas trilhas, vivendo e sentindo isso que agora você colocou mediante essas palavras. Isso daí é poderoso, isso traz em você uma força interior que é inabalável, mas com muita prática. Não é da noite para o dia, tá? Da noite para o dia nada acontece. Isso você carrega desde quando você se entende por gente, desde quando você nasceu. Então, também não é amanhã, tá tudo resolvido, ponto e acabou. Não é assim não. Calma aí, pequeno gafanhoto, vamos devagar que dá tudo certo. E aí, gente? E para concluir, eu quero que vocês curtam, compartilhe e mande para pessoas que precisam ouvir sobre isso. Por quê? Porque a partir de hoje foi dado o start. Aconteça o que acontecer, eu estarei com vocês aqui todos os dias, 20 horas, 8 horas, como as pessoas estão acostumadas a falar, mas é 20 horas. Eu estarei com vocês todos os dias, trazendo algo de importante para a sua vida, para que você já comece a entender a importância do autoconhecimento. Não é balela, isso é para a vida. Você vai ver como a sua vida vai dar aquele up, tudo vai mudar. Tudo vai, a partir de hoje, ter um significado diferente na tua vida. Você não será a mesma depois de você ter ouvido tudo isso que você ouviu hoje. E aí, gente? Falei. Ninguém falou. Só eu falei, mas eu sei que depois vocês vão participar mais. Então, eu deixo um beijo para vocês. Agradeço vocês que ficaram até agora me ouvindo. Tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa, aprenderam muito e vão aprender mais. Porque a partir de hoje, todos os dias, às 20 horas, estarei com vocês aqui, trazendo um pouquinho do que é o autoconhecimento e não só isso não, tá? Vão ter outros assuntos também. Porque o autoconhecimento é apenas a base. E dentro dessa base a gente vai trabalhar muitas outras coisas que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Fez na minha, mudou a minha vida. Hoje eu não sou mais quem eu sou. Eu sou outra pessoa. Isso eu tenho a plena certeza. E aquela Adriana lá atrás não está mais aqui. Hoje é outra Adriana, completamente diferente. Tão forte, que é capaz de ensinar outras pessoas.
tão realizada e tão curada que é capaz de, através da minha cura, te influenciar para que você também ache e encontre a sua cura. E aí? O que vai ser de você? Quem é você? Já sabe? Eu te espero aqui amanhã, o mesmo horário. Beijo para todos. Obrigado por me acompanhar e obrigado por ficar comigo. Apenas, olha, 1 horinha passou assim voando. Para mim passou voando e para você. Tchau, gente. Beijo. Não dá vontade de sair. Olha só que louco. Não dá vontade de ir embora, mas eu tenho que ir. Tchau, beijo. Se eu conseguir desligar, tudo bem.